Senhor Jesus, mais uma vez nos colocamos em Tua presença, Pai. Te agradecemos porque até que o Senhor tem falado conosco e ministrado em nossos corações. Sei que não vai ser diferente, Pai. Eu te peço, usa a vida do irmão Jonathan mais uma vez, que ele possa entregar tudo aquilo que o Senhor colocou em seu coração. Sei que o Senhor tem algo grande para fazer nessa noite. É encerramento desse congresso, Pai. Não deixe, Pai, que quem ainda não sentiu Tua presença não saia daqui da mesma forma que chegou, mas que saia transformado, Jesus. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pega a mão desse crente que está do seu lado. Isso, fecha o corredor agora. Isso. Aqui na armadura em cima também. Pode fechar o corredor. Pastor, não conhece esse crente, está tendo a oportunidade de conhecer quem vai morar contigo na eternidade. Agora levanta a mão dele lá em cima no segundo andar. Isso. Vai subindo devagar. Vai voando de mansinho, como o voo da gaivota. Vai seguindo seu caminho. O crente ora, o crente chora ao ouvir a voz divina na mensagem que é pregada, como água cristalina. O poder de Deus invade a igreja e os obreiros, até as crianças choram diante do Deus verdadeiro. O inferno fecha as portas, os demônios vão fugindo. É fogo santo, é labareda. É o poder de Deus caindo. Tente ficar um minuto agora em silêncio. Tente ficar agora um minuto em silêncio. Só quem não gosta, aleluia, tente ficar em silêncio agora. A igreja que está contando as horas para ser arrebatada aqui desta terra, porque eu estou ouvindo o barulho do Espírito que se junta com a noiva e está dizendo: Maranata, a hora vem buscar a sua igreja. Agora, só quem não gosta de glória, de aleluia, de adoração, fique em silêncio, por favor. Mas se você gosta de glória, de adoração, abre o céu. Sabe por quê? Se você quiser sentir a mão de Deus te abençoando, olhe para o lado e veja seu irmão se alegrando. Com o que, pastor Ítalo? Com suas línguas estranhas, sinais de grande avivamento. Seja batizado agora. Chegou, vamos lá, banda, chegou, aleluia. Chegou. Já chegou o seu momento. E o poder de Deus invade a igreja e os obreiros, até
isso. Diante do Deus verdadeiro, o inferno fecha as portas, os demônios vão fugindo. É fogo santo, é fogo santo, é labareda. É o poder de Deus caindo. O poder de Deus invade. Já chegou na Arrumador a igreja e os obreiros. Até as crianças choram diante do Deus verdadeiro. O inferno fecha as portas. Tem glória de Deus da Arrumador 2023. Tem glória de Deus da Arrumador 2023. Tem glória visitando a igreja. Tem glória visitando a galeria. Tem glória visitando os jovens. Tem glória visitando os obreiros. Tem glória visitando Uruguaiana. Então seja cheio. Pastor Gelmiro, sabe por que isso? Porque já, muito em breve, vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Só esse povo vai cantar agora. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz e lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra si. Para encerrar, só uma dor, toda cantando. Onde está? Onde está? Alguém com voz e lamento vai dizer. Só quem vai dar glória a Deus. A paz do Senhor, Arrumador. A paz do Senhor, Uruguaiana. Queridos, tome teu assento por um minuto. Em primeiro lugar, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar ministrando a palavra do nosso Deus, ela que é imutável, porque não muda, mas permanece para sempre. Louvar a Deus pela saudação de bem-vindo, a qual fui extenso. Não somente eu, mas o meu Samuel esta noite. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Gelmiro. Deus abençoe meu pastor. Pastora, Deus abençoe. Pastor Leandro, que alegria, Deus abençoe também sua digníssima esposa. Irmãos, não é querer puxar o assado para o lado de Uruguaiana, mas um dos melhores congressos de jovens. Você pode louvar a Deus porque acontece aqui em Uruguaiana. Uma das melhores cruzadas evangelísticas de evangelização acontece em Uruguaiana. Um dos melhores congressos de círculo de oração, porque minha esposa já pregou aqui e vem encantada, acontece em Uruguaiana. Pela recepção, eu estava em Criciúma. E esta igreja ela é conhecida mundialmente. Ela e a igreja de Criciúma. Ela porque numa foto apareceu a mão do Cristo.
aleluia, protegendo esta igreja. E Criciúma, porque ouviu-se os passos de um general de batalha entrando dentro da igreja, e está registrado isso. Esta igreja tem marcas. Louvar a Deus pela vida do Carlos Elias, Deus abençoe. Vanice, que mais uma vez, príncipes de Deus, lembraram da nossa vida, e é uma alegria poder estar com vocês, estar com toda a Umadura aqui. Fomos recepcionados por esses jovens de uma forma tão especial. Os presentes que ganhamos, que maravilha, Deus abençoe. Ai de ti que não me convide para o casamento. A gente vem nem que seja de jumentinho para o casamento. Deus abençoe. Ontem nós pregávamos que tudo começa dentro da presença do Senhor, e o camarada aproveitou e pegou o guinche, disse: é hoje. Deus abençoe. Pastor Ítalo, que alegria, servo do Senhor, Deus abençoe. Pastor Egemírio, eu sei que o senhor esteve com os nossos pastores, pastor Paulo Roberto, ontem em Bagé, e com o pastor Geraldino. Mas estivemos ministrando com o pastor Geraldino, e ele disse que por onde passássemos deixasse o abraço dele a todas as nossas igrejas. E estou deixando o abraço do pastor Paulo e também do pastor Geraldino, que pediu para mandar o abraço para esta igreja tão abençoada. Amém, queridos? Vamos se colocar de pé. Todo o seu microfone, meu presidente. Antes do pastor pregar, me sinto com as minhas carnes tremendo. Aleluia. E eu recebi um recado de Deus agora. Glória a Deus. Para dizer para a juventude: creiam no que vocês pediram. Deus vai dar muito mais do que vocês pediram. Deus me mostrava aqui, irmão, um banquete servido nesta noite. E em cima desta mesa eu vi a glória do Senhor. Deus já te usou, mas hoje vai ser algo diferente. Uma unção de Deus vai cair na vida deste servo do Senhor. Deus está aqui, você sinta a presença do Senhor. Amém. Deus abençoe, meu príncipe. Vamos louvar a Deus pela vida do nosso pastor Egemiro. Deus é fiel. Queridos, sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo, livro do profeta Joel. O capítulo é o de número 2, a partir do verso de número 15. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2. Irmãos, meu Samuel é meu companheiro, e ele só não está com a camisa da Umador, porque não sobrou mais camisa. E eu não sei por que ele quer ficar morando por aqui, né, irmãos? Eu acho que eu vou deixar ele aqui, pastor, congregando na igreja de Uruguaiana. Eu tenho um amigo em particular, e estar aqui na Umador foi porque ele foi uma ponte para a minha vida. Embora eu já tenha vindo aqui na vigília da Umador, mas ele foi uma ponte para a minha vida, e é um amigo em particular. Henrique, Deus abençoe. Você mora no meu coração. Já estou imaginando o Ítalo lá em Alegrete, lá bradando na terra. Ele, a sua esposa e todos os jovens. Deus abençoe. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2 e verso de número 15. Eu não vou ser extenso aqui, fique tranquilo, mas eu tenho uma palavra para repartir com vocês. Quantos acharam, digam amém. Amém. Diz assim a Escritura Sagrada: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum. Proclamai um dia de assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação. Ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo do seu aposento e a noiva do seu leito nupcial. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança à vergonha, para que as nações zombem dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Versículo de número 28. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos.
Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Tome teu assento glorificando. Irmão, eu sei que já foi falado aqui, mas existe uma turma toda de anônimo que está no lado de fora, trabalhando no estacionamento, na cozinha e somando para o Maduro. Eu gostaria que nós dessemos uma salva de palmas pela vida desses guerreiros de Deus que têm somado para o reino dos céus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Queridos irmãos, o texto que nós lemos aqui, e vou ser bem prático e rápido, ele está registrado no livro do profeta Joel, o capítulo de número 2, o verso de número 15, verso de número 16, 17, e o verso de número 28 e 29, foi os versículos que ora nós lemos aqui para fazer uso e exposição da palavra do eterno Deus. O nome do profeta Joel, no original do hebraico, ele significa o Senhor é Deus. O profeta Joel, a título de conhecimento, ele é uma joia rara, um diamante polido pela mão do próprio Deus e contido na galeria dos promotores que foram usados dentro do cânon do Antigo Testamento para profetizarem um tempo de reavivamento no meio da igreja de Cristo. De tempo em tempo, de caos em caos, que a igreja atravessava, que a nação de Israel se distanciava da presença do Senhor, sempre havia o momento que eram levados ao arrependimento. E é neste momento aqui que Deus vai usar esta ferramenta do avivamento, conhecida como profeta Joel. Ele foi um divisor de águas para a sua nação no seu tempo. O nome do profeta Joel, a título de conhecimento, ele só aparece 2 vezes dentro da Bíblia Sagrada. Aparece a primeira vez no seu livro e depois não faz-se referência mais. Só aparece uma vez dentro dos 3 primeiros capítulos, porque ele é reduzido, vai do capítulo 1 até o capítulo de número 3, e depois só vai aparecer o nome do profeta Joel dentro da história do livro de Atos dos Apóstolos, quando a igreja ela foi tomada pela presença de Deus, quando um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como de fogo. Ali, quando alguém olhava para aquela igreja, 120 crentes, cheios do Espírito Santo, diziam: eles estão embriagados esta hora. Pedro pega o microfone da vez e disse: não, eles não estão embriagados. Isto foi o que o profeta Joel, ele profetizou, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. O que eu aprendo aqui então, com a vida de Joel? Ou por que o seu nome não aparece? É porque Joel, ele ensina para a sua geração, ensina para o seu tempo e ensina para mim que o que vale aparecer aqui não é o nome do pregador, não é o nome do cantor, não é o nome de quem está realizando a festa. O que vale aqui é o peso da palavra que é profetizada e falada no nosso meio. É ela que cura, é ela que restaura, é ela que salva, é ela que liberta, é ela que forma, é ela que faz, é ela que santifica. Mas a primeira coisa que me chama a atenção é que este profeta aqui, ele vai confrontar a nação de Israel. Ontem, quem estava aqui ouviu o que eu disse, que aquilo que não nos confronta não mexe a nossa estrutura, e o que não mexe a nossa estrutura nos deixa da mesma forma e impede de vivermos aquilo que Deus ele tem para a nossa vida, e também vivermos o tempo de avivamento que Deus ele tem preparado para a sua geração. Glorifique a Deus pela sua liderança espiritual, porque não é em todo lugar que se dá esta liberdade para pregar a palavra de Deus e vermos Deus o que está fazendo na igreja de Uruguaiana. Este profeta então, no capítulo de número 1, ele vai confrontar. 2 grupos se dividem quanto ao tempo em que o profeta profetizou, Henrique. Uns dizem que ele profetizou antes do exílio babilônico, e outra classe diz que ele profetizou pós-exílio babilônico. Eu afirmo e fico com aqueles que dizem que ele profetizou pós-exílio babilônico, porque no capítulo de número 1,
ele vai falar sobre o efeito devastador que o exército de Nabucodonosor, ele deixou na nação de Israel. Ele deixou arrasado. A novidade foi cortada da terra. O templo fora destruído. E ele vai antecipar isto, porque Deus avisa para que o povo vá ao arrependimento. A nação de Israel, ela foi atacada na sua lavoura, na sua novidade, por 4 estágios do gafanhoto: o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor, no seu sentido literal. Vieram e atacaram e deixaram por terra a lavoura de Israel. A novidade foi levada da terra, mas isso dizia que uma destruição maior viria, que seria Nabucodonosor, então, que destruiria Jerusalém, que colocaria fogo em Jerusalém. Há um profeta de lágrimas, que no livro de Lamentações, ele é obrigado a escrever um livro de lágrimas, porque ele sobe para o alto do monte, e ele olha para Jerusalém toda queimada, toda incendiada, e ele começa a chorar, e ele lembra-se do tempo da glória e da presença do Deus Todo-Poderoso, que estava sobre a nação de Israel. Mas o que resta agora é uma Jerusalém toda queimada, toda incendiada. Mas esse tempo passou, e agora o Joel, ele vem e ele deixa uma retratação, ele deixa uma escrita, e essa escrita tem que ser passada de geração em geração, para que os homens lembram que um dia deixaram de ser dependentes de Deus, um dia não quiseram ser mais irrepreensíveis na presença do Senhor. Esta geração, ela tem que ser marcada e passar de geração em geração. A geração dos anciãos passando aos seus filhos, a geração dos filhos aos outros filhos. 4 gerações tem que ouvir e deixar escrito o que aconteceu, porque um dia deixaram de ser dependentes de Deus. É como uma criança que todo o tempo é guiado pela mão do seu pai, e coisa boa é ser cuidado pelo pai, coisas boas é ser abraçado, coisa boa é dormir no braço do pai. Tenho 2 filhos e muitas vezes adormeciam no meu braço, e isto é maravilhoso, porque é o cuidado do pai para com o filho. Mas um dia esta nação, ela deixou-se levar pela vontade de crescer, Henrique, e levado pela vontade de crescer, largou a mão do Criador e se prostrou perante a idolatria e tantas outras coisas. E é por isso que passaram o que passaram, é por isso que passaram pelo exílio do cativeiro. Mas agora todas as nações que vieram posterior deveriam olhar para esta história. Vou repetir, deveriam olhar para esta história e sentir horrores, traumas e medo do cativeiro babilônico, e dizer no seu pensamento: nunca largarei a mão do eterno Deus. A história tem que ser observada daqueles que escolheram por Deus e daqueles que decidiram uma vida sem Deus. Quando você não olha para o retrovisor da história, você tem perigo de ter os seus sonhos sepultados. Por quê? Porque a história, ela tem que ser observada, e serve para 2 coisas: ou ela vai ser coveira dos teus sonhos e vai sepultar os teus projetos, ou ela vai ser pedagoga. Você vai olhar para a história e dizer: eu não quero isto para a minha vida, eu quero viver o tempo de Deus e o sobrenatural de Deus sobre a minha vida. Eu não vim aqui como coveiro de Satanás, e acredito que depois dessa glória que caiu aqui sobre a igreja de Uruguaiana, Satanás está a quilômetros de distância dessa cidade aqui. Aleluia! Não seria louco de bater de frente como uma igreja como esta, avivada pela presença de Deus. Mas eu vim aqui então para dizer que a história será pedagoga e vai te levar a viver um tempo de sobrenatural da parte do eterno Deus. Agora, queridos irmãos, há uma responsabilidade de passarmos para os nossos filhos e passarmos para ele a identidade de um verdadeiro cristão, e dizer: filho, é por aqui o caminho da vitória. Eu tenho 2 filhos, e muitas vezes no particular da mesa eu passo para eles, porque um dia já sofri na mão do inimigo. Por quê? Porque dos 12 anos até os 15 anos vivi uma vida emblemática, problemática, aprisionado pelo inimigo, seguindo um espelho que me levou à destruição, de papai que se distanciou da presença do Senhor. Mas um dia, quando falei aqui ontem, quando a minha alma seria ceifada, eu levantei as mãos para cima e disse: Deus, eu estou entregando a minha vida para ti hoje, como meu único e suficiente Salvador. E já vão para mais de 24 anos
anos que eu estou seguindo a este Jesus e não quero retroceder para trás, mas quero subir para a eternidade. Mas algo que me chamou a atenção foi uma certa feita, porque olhava para um espelho que me trazia condenação de papai, que se distanciou da presença de Deus. Agora eu estou com o meu filho mais velho, chamado Miguel, com 3 meses. Aquela noite era uma noite fria, ele estava com algumas cólicas, e eu embalava ele na madrugada, deixava a Andréia descansar, e de repente eu olhei para aquele espelho, e eu vi a minha fisionomia. O Espírito Santo perguntou: olha para esse espelho. E eu disse: por que olhar para o espelho? Porque este espelho por muitos anos te trouxe condenação. Agora você tem uma criança nos teus braços, é o teu filho, e já já vai vir outro aí. Que espelho tu vai ser para os teus filhos? Como é que eles vão te conhecer? Como um homem de Deus, tua casa, tua família sendo uma bênção, como eles vão te conhecer? Porque o que você está sendo hoje é o que os teus filhos vão ser no dia de amanhã. Está preparado para ouvir uma verdade aqui? Isto vai nos confrontar. Não adianta sermos uma geração que planta tempestade e quer colher laranja doce. Não, o que estamos plantando hoje vai ser o que vamos colher no dia de amanhã. Se você é uma bênção hoje na tua igreja, na tua congregação, aonde você está plantado como obreiro, como igreja, é um diferencial. Fica tranquilo, porque quem sabe o que planta não tem medo da colheita. Não, vou repetir: quem sabe o que planta não tem medo da colheita. Se plantou, vai colher. Aleluia. Então te prepara para viver o sobrenatural de Deus sobre a tua casa, sobre os teus filhos e sobre a geração que virá posterior a vocês. É uma noite de confronto. O Espírito Santo nos confronta através do profeta Joel, mas agora também há um chamado para o arrependimento. Também, pastor Argemiro, há um chamado para uma igreja irrepreensível, que quer estar na presença de Deus. Por quê? Porque no capítulo de número 2, a qual nós lemos aqui, há uma assembleia solene, Carlos, do céu. Não é o Joel que está convocando, porque Joel está sendo um arauto de Deus, ele está emprestando ouvido para Deus, e está sendo uma boca profética para a sua geração. Me permita dizer, mas ele vai tocar a trombeta em Sião, e quando troca a trombeta em Sião, perturbam-se os moradores da terra. Eu vou repetir: ele vai tocar a trombeta em Sião. O toque de trombeta que ele vai tocar tem 2 sentidos. Ele vai tocar para o lado de fora, e ele vai tocar para o lado de dentro da casa. Por que que ele vai tocar para o lado de fora? Porque está vindo o inimigo. O inimigo está à espreita de uma geração. O inimigo quer destruir uma geração. O inimigo quer arruinar com uma geração. Mas aqui não. Por quê? Porque esta noite haverá toque de trombeta dentro da casa. Eu vou repetir: os homens, uma geração perversa, maligna, se levanta em pleno século que nós estamos, nas mídias, nas redes sociais. Uma geração prostituta se levanta do lado de fora, tentando invadir e corromper a igreja de Cristo. Mas a trombeta está tocando e está dizendo: o inimigo não vai conseguir. Por quê? Porque a trombeta está sendo tocada dentro da casa. E se a trombeta está sendo trocada dentro da casa, é tempo da igreja despertar, é tempo da igreja se levantar, é tempo da igreja tomar posição. Dá uma cutucada nesse crente e diga: hoje Deus nos trouxe aqui porque a trombeta está sendo tocada. Cutuque esse crente, diga: é tempo de centenário, é centenário da igreja Assembleia de Deus. Diga para ele: Deus está nos convocando para uma assembleia solene. Diga: está preparado para esta assembleia solene? Me permita dizer, nesta assembleia solene não fica ninguém de fora. Para o tempo de reavivamento que Deus quer trazer, Deus, ele vai renovar a igreja, ele vai renovar os jovens, Deus vai renovar os anciãos, Deus vai renovar a igreja por inteiro. Se prepare, porque esta igreja nunca mais será a mesma. Depois deste congresso,
estes jovens nunca mais serão os mesmos. Depois desse ano de 2023, eu vou repetir o que disse ontem: é tempo da igreja viver um divisor de águas. Só que Deus alerta o povo através da nação, através da boca de Joel: Joel, eu estou cansado de uma geração. E qual é a geração que o Senhor está cansado? De uma geração que me louva somente com os lábios e não vem mais com o desejo de me adorar. Eu estou cansado, Joel, de uma geração que só rasga as suas vestes, mas não rasga mais o seu coração na minha presença. Eu vou repetir: Joel, eu estou cansado com uma geração que me louva com seus lábios, mas está distante de mim. Eu tenho saudade do tempo que rasgava o seu coração e não as suas vestes. Então diga para o meu povo que o tempo chegou e é agora de rasgarmos o nosso coração para Deus, de nos voltarmos para Deus com lágrimas e choros. Eu estive numa igreja, pastor Egemiro, pasme vocês com o que vou dizer aqui, não vou dizer o nome da cidade por ética. A igreja foi tomada pela presença de Deus e de repente um obreiro muito bravo veio e disse: pastor, eu estou triste com o senhor. E eu disse: por quê? Porque eu gastei mais de 100 e poucos reais nos cílios da minha esposa. Ela sentiu tanta glória que começou a chorar, grudou tudo, e agora eu vou ter que mandar repor o cílio da mulher. Eu disse: seu miserável, eu prefiro ver a tua esposa cheia do Espírito Santo, colando de novo, aleluia, do que uma seca espiritual que não sente a presença de Deus. Cutuque esse crente que está do teu lado. Pode rasgar a maquiagem, mas não deixa de sentir a presença do Deus Todo-Poderoso aqui esta noite. Rasgue o céu com a tua adoração. Cutuque esse crente e diga: Deus está nos chamando para uma assembleia solene. E dessa assembleia solene não fica ninguém de fora. Por que não fica ninguém de fora? Porque Deus manda convocar, em primeiro lugar, os anciãos. Diga, Joel, que os anciãos não ficam de fora. Me permita chamar para esses jovens aqui. Eles são a força motora da igreja. Sim, sem dúvida nenhuma, em vocês está a força motora, mas a experiência aí da igreja está nas cães brancas. Aleluia. Olha para alguém que está de cabeça branca do teu lado. Isso, diga para ele: Deus está te colocando no centro do avivamento hoje. Por quê? Porque aqueles que têm as cães brancas, eles são a experiência da igreja. Olha, você que tem as cães brancas, muito você orou por esta juventude, muito orou para Deus salvar os jovens, e eles só estão aqui porque foi debaixo dos joelhos de vocês que eles estão aqui. Foram madrugadas intensas de oração, que alguém orou dizendo: Deus, tu tem uma promessa com esta igreja, e nós queremos ver aquele coral cantando. E vocês são frutos porque uma geração de anciãos disse: Senhor, faz o teu acontecer no meio deles. Deus convoca os anciãos. Você não é uma carta jogada fora do avivamento que Deus tem para esta igreja. Deus manda convocar também a geração dos filhos. Porque quando falo da geração dos filhos, eu falo da congregação, eu falo da igreja no geral, envolvida num só sentimento. Me permita dizer uma segunda verdade: nada contra departamentos da igreja quando não são usados para concorrência dentro da igreja. Vou repetir: nada contra os departamentos dentro da igreja quando não são usados para concorrência dentro da igreja. Existem lugares que se tornou uma concorrência. Se for o grupo tal que está fazendo o congresso, eu nem coloco o meu pé dentro da igreja. Eu não somo, eu não ajudo, não conta comigo. Se for o grupo do evangelismo, não conta comigo. Se for o grupo da família, não conta comigo. Isso aqui não é ringue de UFC, onde um puxa para o lado, onde outro puxa para o outro. Não é concorrência. O
puxando daqui e outro puxando de lá. Não, é todo mundo de um lado da corda só, puxando de um lado só. Se um tem evangelismo, o outro tem cura. Se o outro tem cura, o outro tem missão na veia. Se um tem missão na veia, o outro tem círculo de oração. Mas é todo mundo envolvido num sentimento só. E qual é o sentimento da igreja? Ver Deus salvando, ver Deus libertando, ver Deus renovando. Hoje Deus nos pega em Uruguaiana e nos molde a viver um tempo de sobrenatural. Dá um salto dessa cadeira, dá? Oh, orema chorebehai, nderekandarai. Pastor, posso fazer o que Deus está me autorizando a fazer, me pediu para fazer? Todos os pastores de Uruguaiana, corre para cá, para cima do altar. Todos que pastoreiam, que são líderes de departamentos, aonde vocês estão? Vem para cá. Vem, carregados, vem para cá. Vem para cá. Eu quero vocês aqui agora, porque desceu um rolo do céu aqui. Psst, olhe para mim aqui. Diga comigo: anciãos, congregação. Quem não fica de fora? Os que mamam. E quando fala dos que mamam, está falando dos jovens, dos adolescentes. Ninguém fica de fora. Sabe o que acontecia no tempo da convocação do exército? O noivo que estava enamorado, ele era liberado do serviço do exército. O noivo que estava encantado pela sua flor, ele era liberado do serviço do exército. Mas Deus disse: Joel, saia o noivo do seu tálamo e a noiva da sua recâmara. Está liberado do exército da terra, mas não está liberado para o que eu vou fazer no meio deles. Ninguém fica de fora. E por que o Senhor me permitiu e me ordenou a trazer os líderes espirituais aqui, tanto da Umadur como pastores da igreja de Uruguaiana? Porque esta noite nós vamos encerrar com lágrimas perante o altar e com as mãos levantadas destes homens. Porque algo me chama a atenção, Ítalo, é que encerra nos sacerdotes da igreja, começa no ancião, passa pela congregação, passa pelos jovens, aleluia, passa pelos noivos e encerra nos sacerdotes da igreja. E aí a tônica de Joel pelo Senhor é: chorem os ministros do Senhor entre o alpendre e o altar, e digam numa só voz: poupa, ó Senhor, o teu povo, e não entregues a tua herança na mão do inimigo. Existe uma geração que não tem lágrimas nos olhos mais, e porque não tem lágrimas nos olhos mais, não intercede pelo povo, não chora pelo povo. Mas eu vim pregar para uma liderança que tem lágrima nos olhos, e ao estender das mãos de vocês aqui sobre essa juventude, ao estender as mãos de vocês sobre a nave desta igreja, Deus entrará com livramento, Deus fechará sepulturas aqui esta noite, Deus usará a vida de vocês aqui esta noite para batizar jovens com o Espírito Santo. Por quê? Porque muitos de vocês têm experiências no mundo espiritual, e quando colocarem as mãos de vocês aqui, chamadas irão acontecer. Deus irá levantar uma geração de pregadores. Esta jovem que pregou na parte da manhã, aleluia, ela foi um esteio, ela foi um pontapé inicial, Carlos e Vanice, para o que Deus vai começar a fazer no meio desta juventude. Eu estou profetizando que daqui vai sair pregadores, daqui vai sair missionários, daqui vai sair evangelista. Ei, me permita hoje dizer algo aqui: não incendiarão somente o estado do Rio Grande do Sul, mas estarão pelo este Brasil e por este mundo, representando a igreja de Uruguaiana. Eu falo isso respaldado pelo céu aqui esta noite.
Por que, pastor? Porque não existe avivamento na igreja sem antes a igreja orar, sem antes a igreja receber a imposição de mãos. E aí o que acontece depois disso? Eu vou te dizer o que acontece. Não sou eu que estou dizendo, é Joel que está afirmando pela palavra. E depois disso, e depois do que? Depois da igreja se humilhar, e depois disso, depois da igreja se voltar, e depois disso, e depois do que? Depois da igreja se aquebrantar, e depois disso do que? Da igreja rasgar o seu coração. O que acontece? E depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vou repetir: e depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos, aleluia, eles terão sonhos, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas. Naquele dia derramarei o meu Espírito Santo. Você entendeu qual é o ofício do sacerdote? Ele ora e Deus responde, ele ora e Deus entra com livramento. Eu sei que não vai dar para chegar aqui na frente, mas pega a mão desse crente que está do teu lado agora, tanto aqui embaixo como na nave da igreja, na galeria da igreja, na primeira, na segunda. Pega a mão desse crente que está do teu lado. Isso, Ítalo, se prepara para louvar, porque quando estes sacerdotes mandarem fogo do céu aqui e estenderem as mãos, Deus vai começar a batizar com o Espírito Santo esta noite em Uruguaiana. Levanta a mão deste homem, desta mulher que está do teu lado. Ele disse que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Irmão, me permita dizer algo aqui, o maduro. Tem gente que desejou, tem gente que ficou com água na boca, esperando este dia de receber esta presença, porque dentro do Antigo Testamento só era reis, só eram sacerdotes, só eram profetas que recebiam esta presença do Espírito Santo. Mas um dia existe aquele que está crucificado no meio, e aquele que está crucificado no meio, ele disse: Pai, está consumado, eu entrego a ti o meu espírito. Sabe o que aconteceu? O véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que aconteceu, pastor Agemiro? A glória que era inacessível e acessada somente por sacerdotes, aleluia, agora ela é acessada a quem abre o coração e deseja a presença do eterno Deus, a presença do Espírito Santo. É por isso que eu vim aqui para dizer que a igreja de Uruguaiana será tomada pela presença do Espírito Santo, e já já nós vamos saber se esta igreja está sendo tomada ou não está sendo tomada, Marlo. Por quê? Porque há uma igreja diferente, há uma diferença de uma igreja sem a presença do Espírito Santo e de uma igreja cheia da presença do Espírito Santo. Cutuca a mão desse crente e diga: nós vamos sair daqui cheio, aleluia. Diga: nada de vaso pela metade, diga: nada de vaso rachado. Diga: eu só aceito você sair daqui hoje cheio da presença do Espírito Santo. Sabe por quê, pastor Ítalo? Porque há uma diferença de uma igreja cheia e de uma igreja vazia. E qual é a diferença? Uma igreja sem a presença do Espírito Santo é uma igreja estática. Uma igreja cheia da presença do Espírito Santo é uma igreja em movimento. Uma igreja sem a presença do Espírito Santo é uma igreja medrosa. Uma igreja cheia da presença do Espírito Santo é uma igreja valente. Tem gente que vai sair daqui hoje que nem Davi, cheio do Espírito Santo, rasgando leão, rasgando urso no meio. Uma igreja sem a presença do Espírito Santo olha para baixo e só enxerga derrota. Uma igreja cheia da presença do Espírito Santo olha para cima e sabe que o seu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Uma igreja sem a presença do Espírito Santo, as obras são da carne. Uma igreja cheia da presença do Espírito Santo, os frutos são do Espírito. Uma igreja sem a presença do Espírito Santo, quando ela canta, quando ela louva, a gente não sabe dizer, mas o céu é de bronze. Mas uma igreja cheia da presença do Espírito Santo, quando ela canta, quando ela
louva, a gente não sabe dizer se a igreja subiu ou se o céu desceu, mas o certo é que tem anjos passeando no meio da igreja. Levanta a mão, Maduro, levanta a mão. Sabe por quê? Porque uma igreja sem a presença do Espírito Santo vai ficar nesta terra com o anticristo, mas uma igreja cheia da presença do Espírito Santo, está dizendo como a Maduro, irrepreensíveis até a volta de Cristo. Esta igreja é cheia da presença do Espírito Santo. E sabe o que está acontecendo? Ela está contando as horas, ela está contando os segundos para ser arrebatada daqui. Só quem quer esta presença começa a receber agora. Começa a receber agora. Estendam as mãos de vocês sobre a Maduro, sobre a igreja. Canta, profeta! Aleluia! Quando as lutas, olha aí, vierem contra está ti, começando o barulho de uma igreja cheia da presença do Espírito. irmão, insista. Está vendo uma visitação aqui em cima do coral da Maduro. Ainda não é o Estendam as fim. mãos de vocês. Deus vai começar a curar. Curar Machandaraia. A tua fé. Pastor Leandro, algo novo está acontecendo aqui em Uruguaiana. Uramassuri Bicandaraia. Mesmo fraco, Eu estou sentindo algo de Deus aqui na nave da igreja. Eu estou sentindo algo de Deus aqui na galeria. Eu estou sentindo algo de Deus sobre os jovens de Alegrete. Eu estou sentindo algo de Deus na galeria dessa igreja. Tem cheiro de presença de Deus. Tem cheiro de presença do Espírito. E só quem é cheio do Espírito Santo agora comece a ser renovado, comece a ser batizado. Ai, meu Deus, no Senhor Jesus. oh, 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 receba de Deus, receba de Deus, receba. Está vendo uma transferência de unção? Estendo as mãos para esses jovens aqui. Deus vai incendiar as almas deles. Vai lá, Vanice, vai lá, Carlos, estendam as mãos. Deus está fazendo algo novo. Você vai ver, você vai vencer. Oh, na Coloque as unção mãos sobre de o pastor Deus e no teu poder. Deus acrescente dias de vida. Oramachuri Bicandaraia. Toca a mão do nosso sacerdote. Toca a saúde dele. E recebe Do alto da poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios. Vai, Ítalo. Uramachuri Bicandaraia. Vai, o Maduro.